Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos implementar algumas pequenas modificações visuais na parte da formatação da nossa iconografia. Por exemplo, todos os nossos ícones SVG estão com a cor preta, neste fundo que é branco ou azul bem clarinho, e eles estão num tamanho muito pequeno. Outra coisa que me incomodou bastante foi o posicionamento deles. Como alguns participantes vão ter um ou dois ícones, essa posição dela horizontal não fica muito agradável. Então, principalmente se a gente aumentar o tamanho dos ícones, os ícones vão começar a passar a ficar por cima da cabeça do participante. Então a gente pode deixar os ícones um abaixo do outro, que eu acho que é uma opção bastante interessante. Então nós vamos fazer esses pequenos ajustes da parte do CSS, visual da iconografia, passo a passo. Então lá no nosso projeto, no arquivo style.css, aqui no seletor da classe situação, nós temos o começo da formatação que nós fizemos na última aula, que foi a aula 3. Abaixo, nós temos aqui a classe ícone, com largura e altura de 20 pixels. Eu vou aumentar o ícone para 30 pixels, para ele ficar num tamanho maior. Então, nós vamos aumentar o tamanho do ícone. Era 20 pixels, a gente passou para 30. Tá? Então, com isso, se a gente for observar, agora os ícones aparecem num tamanho maior. Então, isso já é mais interessante. Porém, se vocês forem perceber aqui no caso, por exemplo, aqui da Domitila, que tinha paredão e monstro, os ícones começaram a ficar um ao lado do outro, porém por cima da imagem dela. E isso aqui nessa situação não fica assim muito agradável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que um ícone fique um abaixo do outro, que fica uma situação bem interessante aí para a gente poder trabalhar. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Os ícones estão dentro da divisória chamada situação. Lembrando que situação é uma divisória. Se a gente olhar lá no código, lá do nosso JavaScript, a divisória da classe situação tem dentro duas imagens que estão os nossos ícones, que estão lá na nossa tela. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer que dessa divisória situação, aqui dentro, depois de definir posição, top e right, a gente pode dizer que ela vai ter um display flex. Ao colocar o display flex, um elemento vai ficar ao lado do outro, ou seja, não mudou nada. Mas se a gente mudar o flex direction para column, ele vai ficar em coluna, ou seja, vai ficar um abaixo do outro. Agora, outra coisa que é importantíssimo de vocês observarem é, por exemplo, o cara de sapato era o líder da semana, então o ícone dele de liderança está aqui embaixo e não aqui em cima. A Domitila, ela tem o monstro e o paredão. E assim a gente tem, observem que o ícone ficou abaixo. Para que ele não fique abaixo, a gente precisa fazer uma pequena modificação no nosso código do JavaScript. O que a gente precisa fazer basicamente é inverter a ordem dos ícones. A gente coloca para que o ícone 1 apareça antes do ícone 2. Então eu só vou recortar ele aqui, colar ele aqui em cima e apagar esse espaço. Ou seja, na ordem dentro da divisória da classe situação, eu vou exibir o ícone 1, depois o ícone 2, nesta ordem. Feito dessa forma, se a gente for observar, ele vai atualizar aqui, observem que agora o primeiro ícone aparece sempre acima. Então, líder e aqui o ícone que seria de participando. Aqui paredão e aqui o outro ícone de participando e assim por diante. Então, observem que ele fica com uma organização bastante interessante. O Gabriel foi o segundo eliminado da semana e eu já coloquei aqui o ícone dele de eliminado, já fiz a atualização lá no nosso arquivo JSON. E aqui a gente tem Ricardo Anjo, a Tina, que foi a imunizada pelo anjo, né? Então, eu só permaneci com os ícones porque a gente precisa ver sobre essas formatações que nós estamos fazendo. Então, outra coisa que a gente poderia fazer seria a seguinte: fazer uma formatação de cores diferenciadas para cada ícone. Por exemplo, quem é líder, além de ter a iconografia aqui da coroinha, seria interessante que a gente colocasse uma cor de fundo específica para esse ícone. Quem está no paredão, uma cor específica para esse ícone. Quem está no monstro, quem foi eliminado. No caso, quem foi eliminado a gente nem precisaria colocar uma cor diferenciada, porque a gente já está fazendo uma diferenciação aqui, né? Então, quem é o anjo, quem foi imunizado. Então, seria interessante a gente trabalhar uma padronização dessa iconografia, fazendo uma diferenciação por cor. E para isso, eu fiz alguns ajustes no nosso CSS. Então, pensem assim, a gente vai
colocar uma classe para cada uma daquelas situações. Então, eliminado aqui já tem, beleza? Então, pensem assim, eu preciso ter uma classe para indicar. Se for o líder, eu preciso definir uma cor de fundo. Eu vou observar aqui nas minhas anotações de código qual foi a coloração que eu coloquei para o líder. Então, o que basicamente eu defini foi uma tonalidade de amarelo. Eu defini um background color com esse código de cor FFAB00 para o líder. E vou ver aqui o próximo, no caso, quem estiver no paredão. Eu também defini um padrão de cores de fundo para poder diferenciar quem está no paredão, que é uma tonalidade de laranja, que é esse padrão de cores, o FF5722. Quem é o anjo e quem foi imunizado. Eu defini o mesmo padrão de cores, que é uma tonalidade de azul. Então, tanto quem pegou o anjo como quem foi imunizado pelo anjo, eu defini aqui um padrão de cores numa tonalidade de azul, que foi o 03A9F4. E por fim, eu defini uma aqui para quem recebeu o monstro, uma tonalidade de verde a ser aplicada, que é o código 4CAF50. Então eu procurei trabalhar com essa especificação de cores para que a gente pudesse fazer uma diferenciação. Então, tudo que tiver a classe líder vai ter essa tonalidade de amarelo para o amarelo ouro. Tudo que for da classe paredão vai ter uma tonalidade para o laranja. Tudo que tiver a classe anjo ou imunizado vai ter uma tonalidade de azul. Tudo que tiver a classe monstro vai ter essa tonalidade de verde. Lembrando, pessoal, que esses nomes eu estou procurando fazer com base no padrão que a gente já vem trabalhando da iconografia, que são esses nomes aqui. São os nomes que a gente utilizou nos arquivos e que a gente está pegando, inclusive, quando a gente está fazendo o processamento aqui, utilizando o nosso JavaScript. Então, o que a gente precisa fazer? Por uma questão bem simples, pensem da seguinte forma. Por exemplo, se a pessoa é da classe, tem a classe anjo, vai ter uma cor de fundo do anjo. Se a pessoa tem a liderança, vai ter a cor de fundo da liderança. Então, basicamente, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer um negócio que é super simples. A gente já sabe qual é a situação do participante aqui por essa variável ícone 1 e ícone 2. Tanto na variável ícone 1 como na variável ícone 2, a gente vai receber o nome da situação, que pode ser justamente o nome da classe. Como nós temos aqui, por exemplo, as classes líder, paredão, anjo, imunizado, monstro, eliminado. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso código, aqui dentro de class, a gente pode injetar aqui dentro mesmo o nome da classe, que é basicamente o mesmo nome do ícone. Então, o que a gente faz aqui? Ó, dólar, entre bigodinhos, ícone 1. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo, ícone espaço, e aqui eu coloco dólar, bigodinhos, ícone 2. O que vai acontecer? O JavaScript vai dizer que esse ícone é da classe ícone e da classe que tem o nome da situação, que pode ser líder, imunizado, participante, participando e por aí vai. Então, basicamente, é aqui que a gente acrescenta a formatação. Beleza, feito isso, vamos lá no nosso código. Observem que agora, percebam aqui que quem é líder, aparece aqui o fundo amarelo. Quem está no paredão, fundo laranja. Quem tem o monstro, fundo verde. Quem é eliminado não está aparecendo nenhum fundo, porque a gente não definiu um background específico. E quem é o anjo, tonalidade de azul. Mas vocês perceberam que esses ícones aqui, especificamente esses ícones, eles ficaram assim, não muito legais, né? Eles não ficaram assim muito interessantes. Então o que a gente pode fazer para eles ficarem um pouco mais atrativos? A gente mexe no CSS dos ícones especificamente. Então o ícone, ele tem um tamanho de 30 por 30 pixels. Para a gente poder dar uma área de respiro, a gente tem que acrescentar um padding. Vamos supor que eu coloque um padding de 5 pixels. Ao colocar um padding de 5 pixels, a gente vai criar tipo uma margem interna. Observem que o ícone diminuiu, mas ficou aqui um espaço legal entre os elementos. Outra coisa que a gente pode fazer é definir aqui um arredondamento de bordas. A gente pode colocar aqui um border
radius. A gente pode colocar aqui, por exemplo, de 5 pixels também, para ver se fica interessante. Observe que ficou, olha. Ficou legalzinho aqui, ó. O arredondamento de bordas ficou bem interessante. A única coisa que está faltando aqui, no caso especificamente, é dar um espaço entre esses elementos. No caso aqui, na nossa divisória chamada situação, a gente usou o display flex e o flex direction column. Basta a gente definir um gap entre esses elementos. Eu vou colocar um gap de 10 px, que é um gap de 10 pixels, e assim a gente vai ter um espaço entre eles. Observe que acho que ficou até muito grande. Vou diminuir para 5 px para ficar pequenininho, mas vai ficar interessante. Observem que ficou legal aqui esse espaçamento. Com isso, agora a gente já tem uma iconografia um pouco melhor apresentável e, de certa forma, bem diferenciada. Porque quando você olha, por exemplo, aqui a coroinha com o fundo amarelo, você consegue diferenciar ela desse ícone que lembra uma parede, fundo laranja, um monstrinho com fundo verde, monstrinho com fundo verde, o ícone do eliminado não precisa ter cor de fundo, o anjo e o imunizado podem ser na coloração de azul, com seus ícones respectivos, porque o anjo e o imunizado eles estão atrelados de fato, né? O anjo dá o colar da imunidade para a pessoa, e aí você tem uma ligação entre esses dois participantes no caso. Então, observem que a gente conseguiu fazer aqui uma apresentação melhorada, otimizada desse nosso projeto. Lembrando que para que o ícone do Gabriel aparecesse aqui nessa coloração acinzentada, eu fui lá no arquivo participantes do BBB, que é este aqui, Gabriel, que tem o ID 11, e acrescentei que a situação dele é eliminado. Eu tirei a situação paredão e coloquei a situação eliminado. Lembre-se que é com base na situação é que são definidas as formatações lá do nosso conteúdo. O foco principal da aula de hoje basicamente é ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com os recursos de filtros. Eu já fiz aqui alguns testes, estou experimentando alguns recursos para ver como eu posso trazer de uma forma bem legal para que a gente utilize o recurso de filter. Já que a gente está trabalhando com map para poder exibir os dados, a gente também tem que aprender como é que a gente trabalha com a opção de filtro. Como é que eu faço para exibir somente os cards de quem faz parte do grupo camarote? Como é que eu faço para exibir os cards somente de quem faz parte do grupo pipoca? Ou como é que eu faço para buscar a pessoa por nome? Ou como é que eu faço para buscar para saber quem é que está no paredão? Então, a gente pode fazer buscas por informações específicas ou mesmo por grupos específicos, tá? Mas isso aí é foco para as próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!